Pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Estamos de volta depois de um período de férias, de viagem. Estamos de volta pela graça de Deus e a gente quer compartilhar com vocês, queremos compartilhar uma palavra que Deus nos deu ainda antes de viajar, ainda no começo de novembro, sobre a parábola do semeador. E a gente quer compartilhar com todos vocês essa palavra, acrescentando já algumas coisas que Deus tem trazido a nós depois da primeira ministração na casa de oração no começo de novembro. A gente quer acrescentar algumas coisas sobre o objetivo, a mensagem de Jesus Cristo com a parábola do semeador. Ela está registrada em Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 15, e a Bíblia relata que após Jesus ministrar para uma multidão de pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, ele conta a parábola do semeador. E o que Jesus quer ensinar com a parábola do semeador, depois de ter pregado, ministrado a palavra a tantas pessoas que estavam ao seu redor, os seus discípulos, e qual é a mensagem para nós hoje como igreja? É o que a gente quer enfatizar com vocês. Qual é a mensagem que Jesus tem para nós como igreja hoje? Qual o fundamento, qual o propósito da parábola do semeador? Depois de Jesus fazer tantos milagres, curar pessoas, libertar pessoas, a Bíblia relata isso aí no começo de Atos, aliás, de Lucas, capítulo 8, no começo do capítulo, e depois Jesus entra imediatamente contando a parábola do semeador. E ele fala dessa parábola, contando que o semeador saiu semear a semente, uma parte caiu na beira do caminho, não nasceu, nem frutificou, porque beira de caminho é terra dura, é terra pisada, é solo duro, pisado, que não consegue, a semente não consegue sequer achar terra para germinar. A outra parte, ele diz que caiu no meio de pedras, de pedregais, e ali a semente nasceu, mas logo suas raízes atingiu os pedregais, as pedras, e ela morreu. A terceira parte caiu num solo melhor, não tinha pedra, não era beira de caminho, mas a semente encontrou ervas daninhas, outras plantas que cresceram com ela. A semente já nasceu, germinou, cresceu, mas ervas daninhas, espinhos, pragas cresceram junto com ela e não permitiram que ela se desenvolvesse e desse fruto. A semente não frutificou. E a última parte de semente caiu, Jesus disse, em boa terra e frutificou abundantemente. Queridos, e depois Jesus explica o que significa essa parábola, essa comparação. Ele fala que a semente é a palavra de Deus e os locais, o solo onde a semente caiu é o coração humano. Portanto, 3 tipos de solo, 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, 4 tipos de corações humanos, que a palavra de Deus é lançada, mas apenas uma produziu fruto. E o que Jesus quer enfatizar com essa mensagem? É que não basta conhecermos a palavra de Deus, não basta ouvirmos a palavra de Deus, não basta recebermos a palavra de Deus. Precisamos produzir fruto.
A palavra de Deus precisa produzir fruto em nossas vidas. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês hoje, aqui. Exatamente isso. A palavra de Deus precisa produzir fruto em nossas vidas. Eu fiz um rascunho e mandei aí no grupo de estudos. E você que está ouvindo também a palavra aí pela rede social, se quiser uma cópia, é só manifestar o seu pedido aí pelo telefone e pelo e-mail que a gente deixa aí no YouTube, que a gente vai mandar uma cópia do rascunho desse estudo para você. Texto base, Lucas 8, 5 a 15, parábola do semeador, e eu começo colocando mais alguns textos aí, falando da importância e do poder da palavra de Deus, como 1 Pedro 1, 23, que fala que somos gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Portanto, a palavra de Deus é poderosa para gerar uma nova vida, um novo nascimento, um filho de Deus, uma nova criatura e fazer com que essa pessoa seja frutífera. 2 Timóteo 3,16 também o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Conversando com Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, a parábola do semeador é uma das mais importantes de Jesus, porque revela o princípio espiritual do reino de Deus. A palavra de Deus é viva, poderosa, e o seu propósito é produzir frutos. E que frutos são esses? É gerar filhos, novas criaturas que se pareçam, que sejam semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus Pai. A palavra de Deus, ela se destina a gerar vidas transformadas, pessoas que se tornam árvores frutíferas permanentes. Portanto, Jesus deixa claro que a diferença não está na semente, ou seja, o problema de não produzir fruto não é a semente, não é a palavra de Deus. O problema é o solo, aonde a palavra de Deus, o coração humano, onde a palavra é lançada. Por isso mesmo, uma palavra perfeita, divina, transformadora, pode não gerar fruto, caso o coração não esteja preparada. Então preste atenção, a palavra de Deus que é poderosa para gerar nova criatura, transformar o pecador, salvar o pecador, libertar o pecador e fazer dele uma nova criatura, um filho de Deus que dê fruto aqui e fruto para a eternidade. Ela pode se tornar infrutífera e não produzir, nem germinar, ou se germinar, morrer logo após o nascimento, como no caso do solo com pedra, ou então crescer até certo ponto, como no caso da semente lançada no meio de espinhos, mas os espinhos podem atrapalhar e ela não produzir fruto. E o objetivo da palavra de Deus é produzir fruto. E o mais impressionante dessa parábola é que dos 4 tipos de seres humanos, que Jesus conta a história, dos 4 tipos de coração, apenas um produziu fruto. Meus queridos, é importante que prestamos atenção, porque somente um tipo de solo produziu fruto. Os 3 primeiros não produziram fruto. A semente que caiu na beira do caminho, coração endurecido. A semente que caiu no meio de pedregais, falta de profundidade, apenas religiosidade inicial, emoção, sem profundidade, cristianismo sem compromisso, sem profundidade, e depois espinho, vida, palavra de Deus que nasce, está crescendo, mas os espinhos, que são a preocupação com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, sufocam a palavra de Deus e ela não produz fruto. Então, essa mensagem é mais do que nunca indicada para nós, igreja. Não é só para o mundo lá fora, é para nós também como igreja. Portanto, vamos ver rapidamente o que Jesus fala sobre
esses 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Antes de entrar sobre os 4 tipos de solo, vamos relembrar que o propósito da semente é ela germinar e se tornar uma árvore frutífera. A palavra de Deus não é dada apenas para trazer informação para o ser humano, ela é dada para transformar a vida do pecador. Portanto, ela precisa germinar, criar raízes profundas, crescer e produzir fruto. Ela tem que produzir arrependimento, conversão, santidade, amor, obediência a Deus e caráter semelhante ao caráter de Cristo. E a gente cita aí uns 4 textos, Isaías 55, 11, Deus dizendo que a palavra dele não volta vazia, mas cumpre o propósito de Deus. Salmo 1 e 2, dizendo que a palavra é como árvore plantada junto, quem pratica a palavra é como árvore plantada junto à corrente de água, vai produzir fruto, vai se tornar árvore frondosa, firme, frutífera e perene. João 15, 5, Jesus diz que quem permanece nele e na sua palavra dá muito fruto. E Mateus 7, 17 a 20, Jesus mostra aí que árvores boas produzem bom fruto. E árvores boas que produzem bom fruto é evidência de verdadeira conversão. E ele está falando aí dos falsos, daqueles que só aparentam, só tem aparência, mas não tem fruto. E Tiago 1, 21 a 25, o apóstolo Tiago fala que a palavra que está implantada em nós é poderosa para salvar, para transformar e gerar uma nova pessoa e não apenas um ouvinte que ouve e que não muda. Portanto, queridos, o alvo de Deus não é encher igreja, não é encher igrejas de pessoas, mas é formar filhos de Deus parecidos com Cristo. Portanto, o objetivo do Evangelho, o objetivo da palavra de Deus não é encher a igreja de multidões, mas é fazer com que pessoas, através da palavra e do Espírito Santo, sejam nascidas de novo, convertidas, se arrependam dos seus pecados, nasçam de novo, através da palavra e do Espírito Santo, e se tornem verdadeiras ou verdadeiros filhos e filhas de Deus, gente parecida com Deus, que vai ser frutífera e produtiva aqui e produtiva para a eternidade. Mas para isso, o solo, o coração precisa produzir, estar preparado, porque se o coração não estiver preparado, não vai produzir fruto. E aí é que entra a necessidade de preparar o solo do coração. A gente vai ver aí que a parábola mostra 4 tipos de solo, 3 não produzem fruto nenhum, mesmo recebendo a mesma palavra. 3 tipos de pessoas que ouvem e recebem a mesma palavra, não são transformadas, não são convertidas, não nascem de novo, não se parecem com Deus, não têm testemunho, não vivem a vida de Deus, não parecem como filho de Deus, estão na igreja, mas não nasceram de novo. 3 tipos de gente. Somente um tipo de coração foi transformado e produziu fruto. Portanto, vamos ver aí os 4 tipos. O primeiro, beira de caminho, coração endurecido, pessoa que ouve a palavra superficialmente, coração duro pelo pecado, é incrédulo, é preso nas tradições religiosas, não leva a sério a palavra de Deus, não recebe, ou se ouve, não aceita, não crê, não obedece, coração endurecido, só sabe criticar e questionar a palavra de Deus. Satanás chega, rouba a palavra antes que a pessoa creia e aceite a palavra de Deus. Esse é o coração, é o semente à beira do caminho, coração endurecido. Por isso que não há novo nascimento, não há arrependimento, não há transformação. Portanto, a conclusão disso é, o maior inimigo da palavra não é a ignorância, mas é o endurecimento. Cristo não planta em pedras, ele quebra o solo pelo arrependimento genuíno. Jesus Cristo não planta em pedras, ele planta em coração quebrantado e genuíno. Segundo tipo de solo, semente em pedregais, coração superficial, pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade, só têm emoção, não há uma entrega total, renúncia total, entrega a Deus. Não cria raízes, não aceita ser discipulado, não quer compromisso, não quer obediência. Portanto,
a semente morre, a fé morre quando começam as primeiras provas, os primeiros obstáculos, as primeiras dificuldades, as primeiras provações, as primeiras tentações, os primeiros problemas. A palavra morre, a palavra não transforma. Por quê? Ela não chega a crescer, ela morre, ela desaparece. A consequência é uma fé que morre na primeira prova, nos primeiros problemas. Não se torna uma vida transformada, mas sim uma experiência passageira. Muitos hoje confundem emoção religiosa com transformação espiritual, mas precisamos entender que não basta a semente nascer e brotar. Deus exige fruto. Não basta entusiasmo, Deus quer raízes, Deus quer entrega, Deus quer renúncia, Deus quer compromisso. E eu cito um texto aqui de Mateus 16, 24 a 26, Jesus dizendo o seguinte: então disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Portanto, Jesus, não está buscando pessoas apenas com emoção religiosa. Deus está buscando pessoas de compromisso, gente disposta a renunciar a si mesmo, renunciar ao mundo, renunciar a prazeres, renunciar a coisas materiais e tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Porque quem quiser salvar a sua vida aqui, quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida aqui, vai salvá-la, vai resgatá-la. E Jesus pergunta, o que é que o homem vai dar, vai trocar pela sua vida ou pela salvação da sua alma? O que é que vale a pena trocar pela salvação da alma? O que é que vale a pena trocar pelo céu, pelo novo céu, pela nova terra, pela presença com Deus? O que é nesse mundo que vale a pena trocar por caminhar com Deus aqui, por ter Deus aqui e por ter Deus na eternidade? Existe alguma coisa que vale a pena? Jesus pergunta, o que dará o homem em troca da sua alma? Será que tem alguma coisa que vale a pena aqui eu e você trocar por causa de Deus, do Evangelho e de sua palavra, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo que enfrentar lutas e batalhas? O Senhor está dizendo, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Terceiro tipo de coração, semente entre espinho, coração dividido. Aqui, queridos, não é mais coração endurecido, não é mais coração superficial. Aqui agora é um coração dividido. O solo é bom, a semente nasceu e cresceu, está crescendo, mas é um solo ocupado por ervas daninhas, por espinhos. O que é isso? Prioridades mundanas que competem com Deus. Prioridades mundanas na nossa vida que competem com Deus. O que são isso? Preocupações, prazeres, ambições, dinheiro, prazeres, vaidade, reputação, fama, coisas do mundo, coisas materiais. E são coisas até boas. Mas o problema é que se não tomarmos cuidado, não é pecado. Dinheiro não é pecado. Desfrutar de coisas desse mundo não é pecado. O problema é as coisas materiais tomar o lugar. Fazer com que a semente, com que o Evangelho, com que as coisas de Deus, fazer com que Deus, sua palavra, seus princípios, sua presença seja sufocada pelas coisas materiais. E aí eu faço uma reflexão, quanto tempo a gente está gastando com Deus, com sua palavra, com a oração, com o culto na família, e quanto tempo a gente está gastando com o trabalho, com as redes sociais, com as coisas materiais. Queridos, semente entre espinho é coração dividido. É coração dividido. A semente, a palavra de Deus nasceu, está crescendo, mas está sendo sufocado pelos espinhos, pelas coisas materiais. E é Deus falando comigo e com você.
que nós temos que arrancar as ervas daninhas, nós temos que arrancar tudo aquilo que sufoca nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Deus, nosso tempo com Deus. Falei muito isso lá nos Estados Unidos, ministrando a palavra lá, que se não voltarmos para Deus, não voltarmos para a palavra, não voltarmos para o culto da família, tem quantos cristãos que estão deixando para o culto na igreja? E isso lá quando dá certo, uma vez por semana. Irmãos, isso não é suficiente. Vamos morrer espiritualmente. Não é suficiente. Eu e você não consegue ficar 7 dias sem alimentar o nosso organismo. A gente morre. E como é que a gente fica sem alimentar a nossa alma, o nosso espírito com Deus, com sua palavra, com a meditação, com a oração, com o culto doméstico, com nossa família? Por isso, famílias destruídas, famílias arruinadas, lares de cristão de ponta cabeça, casamentos à beira por um fio, os filhos no mundo, os filhos no pecado, os filhos na mão do diabo. Cadê o culto? Cadê trazer Deus para o lar? Cadê Deus na família? Cadê Deus no nosso dia a dia? Eu volto a relembrar, eu agradeço a Deus, porque na minha família pude ter um pai, desde 3, 4 anos de idade, que cultuava a Deus todos os dias com a gente, lia a palavra, explicava a palavra, cantava um hino, fazia oração com a gente, até 22 anos. O que nós estamos fazendo com nossa família? O que nós estamos fazendo com a esposa? Ou com os filhos, aqueles que os filhos ainda estão em casa? Cadê o culto doméstico? Cadê o relacionamento com Deus? Irmãos, precisamos tomar cuidado, porque coração dividido, a semente não vai frutificar. E Deus está buscando fruto e não folhas. Portanto, a palavra cresce, mas nunca amadurece. Não dá fruto. Vida cristã estagnada. Vida cristã infrutífera. Por quê? Porque as coisas materiais estão sufocando o relacionamento com Deus, o crescimento da palavra, o aprofundamento da palavra, a transformação da palavra. Não vamos esquecer que o objetivo de Deus com a palavra não é apenas informação, mas o objetivo da palavra de Deus é transformação, é gerar um novo homem, gerar uma nova mulher, gerar uma nova criatura. Precisamos tomar consciência disso. Há muitos líderes que estão confundindo prosperidade financeira, tamanho de igreja, dons espirituais, milagres com fruto. Mas Jesus nunca disse isso. O que foi que ele disse? Ele nunca disse, pelos milagres os conhecereis. E nem disse, pelo número de seguidores ou pelo número de pessoas na sua igreja é que vocês vão ser conhecidos. Não, está lá em Mateus 7,20. Ele disse, pelos frutos os conhecereis. Irmãos, queridos em Jesus, Deus quer ser conhecido não é pelos milagres, pelos dons que possuímos, pela capacidade de pregar, pela capacidade de operar milagres, pela capacidade de arrastar multidões, não, e nem pela capacidade de fazer as pessoas contribuírem, levarem muito dinheiro para a igreja, ter uma igreja rica. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado de pessoas com frutos, pessoas que pareçam com Ele, pessoas nascidas de novo, pessoas transformadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Portanto, Jesus nunca disse, pelos milagres vocês serão conhecidos, pelo número de seguidores, ou por uma igreja próspera, ou por pessoas prósperas, mas é pelos frutos, gente transformada, gente nascida de novo, famílias transformadas, lares transformados, nações transformadas. Nações transformadas. Eu vou contar para vocês, um pouquinho hoje, nos próximos dias, o que foi que a gente aprendeu nos Estados Unidos, o que é as bases que a gente anotou lá, que a gente viu durante o mês, as bases fundamentais de uma nação que caminha com todos os problemas que possui, mas que foi fundada há 200, 300 anos na palavra de Deus. Os princípios que ainda permanecem e persistem por lá até hoje, e que nós não temos nada disso no Brasil, nem na nação, nem na igreja, nem na família. Precisamos voltar para a palavra mais do que nunca, como igreja, como família e como nação. Não é pela religiosidade que vamos ser conhecidos, não é por carregar a Bíblia na mão, não é por dizer que é cristão, é por fruto, é por pessoas diferentes, é por pessoas que se parecem com Deus.
E o último, aliás, nesse mesmo texto, Jesus disse, quando os discípulos chegaram maravilhados, expulsamos o demônio, curamos pessoas, muitas pessoas se converteram. Jesus disse, não se alegre, porque os demônios foram expulsos, porque as pessoas se pregaram o evangelho pelos milagres que vocês fizeram, mas se alegrem pelo nome de vocês, está escrito no céu. Mais importante é nosso nome está escrito lá. E para o meu nome, o seu nome está escrito lá. Nós precisamos estar produzindo fruto. O nome no céu é para a gente que nasceu de novo. É para a gente que não vive mais no pecado. É para a gente transformada pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos, chega de tanto mau testemunho. Chega de uma igreja no Brasil que não produz fruto. De uma igreja que envergonha o evangelho. Chega. Nossa oração tem sido, Deus, chega, coloca um fim nesse tipo de evangelho falso, nesse tipo de igreja falsa, nesse tipo de líderes falsos que estão envergonhando o teu nome. Os falsos profetas de Mateus 7, que Jesus tanto nos alertou. E ele disse, pelos frutos vocês vão conhecer quem é meu e quem não é meu. Muitos vão dizer, fiz milagre, profetizei, expulsei demônio, e Jesus vai dizer, nunca conheci você, aparte-se de mim. Essa é a mensagem que precisa ser gritada e proclamada para essa igreja no Brasil. Chega de tanto evangelho falso, chega de tanta mentira, chega de tanto engano nos púlpitos e nas igrejas. Eu tenho acompanhado esses dias aqui as pregações de igrejas grandes no Brasil. Meus irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Não se prega mais a Bíblia. Se agrada a pessoas. O evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Portanto, precisamos voltar para a palavra de Deus. E precisamos continuar voltados para a palavra. E agora eu concluo com a última. A última parte aí da parábola da semente, a boa terra, onde a semente produziu fruto. E a boa terra não é coração endurecido, beira de caminho, não é coração com pedras, com cristianismo superficial, não é coração com semente em meio de espinhos, em meio de ervas daninhas, coração dividido, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco na igreja e um pouco voltado para as coisas materiais. Não é coração dividido, é coração totalmente entregue a Deus, é coração totalmente que decidiu entregar a vida totalmente a Deus. Não vive mais para si, mas vive para Deus e está disposto a renunciar a tudo e se entregar totalmente a Deus. Portanto, o último coração é o coração que foi preparado, arado, não está mais endurecido, foi arado, foi arrancado as pedras, foi arrancado as ervas daninhas, e é terra totalmente macia, arada, onde a semente, a palavra de Deus vai entrar, vai germinar, vai crescer, vai transformar, vai mudar a vida dessa pessoa, vai mudar o caráter, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de falar e o modo de agir. Portanto, esse é o coração preparado para a palavra de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: o grande engano hoje, moderno, é confundir resultado humano com fruto espiritual. Muitos líderes e muitos cristãos, para muitos cristãos e muitos líderes, o que vale, o fruto é quantidade de pessoas, fruto é quantidade de membros de pessoas que eu levo para a igreja. Para muitos, fruto é quantidade de dízimos e ofertas que estou entregando na igreja, ou quantidade de pessoas que estou levando para a igreja. Jesus advertiu sobre isso no Mateus 7, 15 a 23, mandando a gente se acautelar dos falsos profetas. Portanto, queridos, o que Deus quer de cada um de nós é vida transformada, vida construída sobre a rocha, Mateus 7, 24, e vida, árvore frutífera, produzindo fruto, como o Salmo 1, e vida próspera espiritualmente, não materialmente apenas, como o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8. Concluindo, finalmente,
A palavra tem poder para salvar, regenerar, transformar e frutificar. Mas o coração precisa ser arado pelo arrependimento, limpo dos espinhos, livre da superficialidade espiritual e quebrado da dureza, quebrantado. Assim Deus pode formar o seu caráter em nós, a sua santidade e a sua vida. Portanto, lembremos que o fruto mais precioso da palavra de Deus é nos tornar pessoas semelhantes ao Filho e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Portanto, queridos, essa é a palavra para hoje e eu encerro por aqui e eu gostaria de orar com você agora. Obrigado, Pai, por essa palavra trazida ao nosso coração, e eu peço, Santo Espírito, que o Senhor incomode e inquiete cada um de nós que ouvimos esta palavra, os que vão ouvir, eu peço que o Senhor incomode, que o Senhor desperte, que o Senhor acorde, que o Senhor abra a visão da igreja, dos irmãos, daqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Acorda-nos, ó Pai, abre a nossa visão. Eu oro agradecido por tudo, em um nome de Jesus. Amém e amém.